Fala, agora sim. Fala pessoal, vamos chegando, sejam bem-vindos. Bom dia aí para todos nós. Vamos acordando, na verdade, muitos dormiram com essa bomba do anúncio da FGV, saiu no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina ontem à noite, né? A gente já estava divulgando aí nas redes sociais a confirmação da Fundação Getúlio Vargas como a banca organizadora do concurso da Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina, CGE de Santa Catarina. E o meu nome é Herbert Almeida e eu estou chegando aqui para falar com vocês um pouquinho sobre essa escolha e falar basicamente o e agora, né? Como é que vão seguir essas coisas aí. Lembrando que nos próximos dias nós devemos ter uma série de eventos aqui do Estratégia, focados essencialmente aí na FGV e né, na organização que a FGV vai fazer da CGE de Santa Catarina. Hoje à noite, salvo engano, já está marcado aí um evento às 20 horas com o Possati para falar sobre a análise estatística da banca e etc e tal. Então, tem muita coisa aí para acontecer daqui para frente e a gente sempre fala, né, tá na hora de acelerar e tal, e cada vez mais está na hora de acelerar o seu ritmo de estudos, pensando nesse concurso da CGE. Eu vou falar então nesse vídeo basicamente oficializar, né, aqui a escolha da FGV, e fazer aqui mais ou menos algumas apostas, né, de possíveis datas, próximos passos que pode acontecer, uma rápida análise a respeito desse edital. E aí vou passar para vocês algumas dicas do que a FGV vem nos ensinando. Afinal de contas, a FGV está pegando tanto concurso e eu acho que eu devo ter sido o primeiro a adiantar isso há mais ou menos um ano e pouquinho, que eu falava o seguinte: vamos iniciar a era da FGV. Se vocês voltarem lá no meu perfil, no arroba controle externo, vocês vão ver esse post aí. Deve fazer mais ou menos um ano e meio que eu falei isso. Nós vamos entrar na era da FGV. E de fato isso se confirmou. De lá para cá, se a gente pegar aí, tem quase um monopólio aí na organização dos grandes concursos públicos pela FGV. O CESP dominava esse cenário, especialmente o cenário da área de controle. Inclusive no estado de Santa Catarina, os últimos dois TCS Santa Catarina foram Sebrasp, o MPC que está com o edital publicado é Sebrasp, mas o que a gente tinha de diferente era a Cefaz Santa Catarina, que tradicionalmente pegava a FCC. Mas nós já vimos em concursos no âmbito de Santa Catarina, já a FGV aparecendo, como aconteceu no TJ de Santa Catarina, né? E agora chega então a FGV para a CGE de Santa Catarina. Tem o lado bom, tem o lado ruim disso, nada vai ser, nenhuma notícia vai ser absolutamente perfeita, mas tem a velha filosofia do copo meio cheio, copo meio vazio. Agora é a hora de você tentar olhar para o copo meio cheio e se preparar com tudo para esse concurso. Outra coisa que eu tenho dito por aí, né, que eu já tenho falado, adiantado aí no meu ponto de vista, é que essa é a melhor oportunidade do ano, ano 2022, 23, né? É a melhor oportunidade escondida do ano. Aí, inclusive, quando eu fiz o post, um dos alunos comentou, professor, nem tão escondida assim, por causa do marketing que está sendo feito em cima. Galera, bom, vamos lá, vamos lá. Isso é verdade em partes, mas não é absolutamente verdade. Por que eu estou dizendo isso para vocês? De fato, existe uma divulgação muito maior da realização desse concurso, por parte não só do Estratégia, por minha parte, por parte de todo mundo que trabalha nesse mundo de concursos públicos. Só que isso é uma realidade com qualquer coisa. Nós vivemos, assim como a gente está na era da FGV, nós também estamos na era da informação. As informações chegam muito mais rápidas, né, do que antigamente. Ontem, por exemplo, teve a decisão do STF, que eu postei no meu YouTube e no meu Instagram, sobre a legitimidade para propor a ação de improbidade administrativa. Cara, eu mal postei isso, o que eu vi de post, né, basicamente reproduzindo ou fazendo seu próprio post a respeito disso, cerca de 5 a 10 minutos depois do meu post, não está escrito no gibi. Por quê? Porque nós vivemos na era da informação. É muito fácil você produzir conteúdo, é muito fácil você acessar conteúdo. Então as coisas correm muito mais rápido. Então, naturalmente, esse concurso tem uma divulgação muito maior do que seria se ele fosse há 10 anos. Há 10 anos ele de fato seria um concurso basicamente escondido. Eu vou indo um pouquinho mais além para não me alongar demais, mas a mesma coisa aconteceu já com concursos pretéritos do Senado Federal, por exemplo. Era um concurso que ficava absolutamente escondido, os concursos do Legislativo Federal. Teve um concurso da Câmara dos Deputados lá em 2011, se não me engano, com 110 vagas, 110 vagas para um concurso no Legislativo. Ele deve ter sido um dos maiores da história da casa. E, cara, basicamente ninguém sabia desse concurso a não ser quando saiu o edital. Muita gente começou a estudar até no pós-edital para aquele concurso naquela época. Por quê? Porque a informação não difundia tão rápido como difunde hoje. Apesar disso, não tem comparação o que se fala do concurso da CGE de Santa Catarina com o que se fala no concurso da Receita Federal, um concurso que paga bem menos, mas que também é uma grande oportunidade, que é o INSS.
entre outras oportunidades. Sempre aí não se compara, né? O que está se falando aí do Senado Federal e etc e tal. Então é uma oportunidade que, comparada às demais, ela de fato é escondida. E vou mais além. O cara que está focado na Receita Federal, cujo edital pode sair a qualquer momento, inclusive pode sair enquanto eu faço essa live aqui com vocês, a galera que está focada na Receita Federal não vai mais desviar o foco pensando em CGE de Santa Catarina. Então eu vou dizer que até aquelas pessoas que têm um receio de concorrência, tem o lado do até bom que saia logo de uma vez, porque o cara da Receita, o cara do Senado, o cara da Cefaz, Minas Gerais, esse pessoal, eles não vão mais desviar o foco deles, porque agora eles já estão em reta final. Então, guardadas as devidas proporções, essa é de fato a melhor oportunidade, entre aspas, escondida para esse ano. Vou mais além, continuando com a teoria do copo meio cheio, copo meio vazio, tá? Esse concurso, já adiantando aqui uma pergunta que eu vi no chat, ele exige nível superior em informações específicas. Eu já vou até colocar, para não seguir exatamente a ordem do slide aqui, já vou até colocar no quadro para que vocês possam. Opa, volta para mim que a minha mesa está desligada. Só um segundinho, pessoal, coisa rápida aqui. Um pequeno problema técnico que a gente resolve ao vivo, tá? Mas eu vou falando aqui com vocês enquanto isso, tá? Falei que eu ia falando e não falei nada. Mas vamos lá. De fato, isso aqui é uma grande oportunidade quando nós comparamos isso. E aí, continuando com o copo meio cheio e o copo meio vazio, eu ia falando para vocês que nós temos formações específicas. Quais são as formações específicas para você poder fazer esse concurso público? Administração, ciências contábeis, ciências da computação e formações correlatas, né? Porque ciências da computação hoje é algo muito mais amplo. Direito, economia ou engenharia civil. Tá? Então são essas as áreas que você tem de formação para poder prestar esse concurso, tá? Por exemplo, o Bruno está perguntando se aceita tecnólogo superior. Se estiver dentro dessas áreas de formação aqui, se tiver algum, vai aceitar, tá? Desde que atenda os requisitos. Eu vou até tentar procurar aqui a lei do cargo rapidamente, só para tentar mostrar ela para vocês, porque daí a gente já contribui um pouquinho mais. É a 18.300. Ó, quem quiser procurar aí, procura a lei 18.316 de 2021. Procura essa lei aqui na internet. E essa é a lei que trata do cargo da Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina. Essa lei que vai tratar então dos requisitos. Na verdade, essa lei altera trata daquele PL lá que falava da aprovação e da estruturação da CGE de Santa Catarina, e aqui a gente vai ter todas as regras sobre o cargo, tá? Aí você vai descendo nele um pouquinho, ele vai ter um capítulo lá que fala do regime jurídico da carreira do auditor do Estado de Santa Catarina, tá? Eu acho que eu consigo colocar no quadro para vocês, então deixa eu fazendo aqui. Só me dá um segundo, porque eu estou fazendo essa estruturação agora ao vivo. Não é esse. Deixa eu ver se é esse monitor aqui. Não é. Vai ser o 3. Eita, eu estou tentando colocar o quadro para vocês, mas ele realmente está dando algum problema que eu não vou conseguir colocar. Bom, enfim. A Lei 18.316 trata das formações, trata dos requisitos do cargo da CGE de Santa Catarina, e aí lá nas formações ele vai colocar o seguinte: o cargo de provimento efetivo, eu estou fazendo a leitura direto, porque eu não consegui colocar no quadro para vocês, tá? De auditor do Estado, é inerente ao desenvolvimento privativo das atribuições técnicas de auditoria, para cujo exercício é exigido grau de instrução de nível superior reconhecido pelo MEC, com habilitação profissional nas áreas de. Portanto, não precisa, pode ser até se houver tecnólogo, aí eu confesso para vocês que eu não sei exatamente, se houver tecnólogo em alguma dessas áreas, eu acho que a administração é bastante comum, vai valer sim, porque ele fala instrução de nível superior, qualquer instrução de nível superior que seja reconhecido pelo MEC, com habilitação em administração, ciências contábeis, ciências da computação e informações correlatas, direito, economia, engenharia civil, conforme a especificação no edital, tá? Então, por isso que não tem aqui previsão de OAB, não tem aqui previsão de inscrição em conselho, não tem aqui necessidade de ser, por exemplo, bacharel, isso, aquilo outro. São aquelas coisas mais específicas. Então, nível superior, desde que seja nessas áreas,
tá valendo, tá? É, A Carolina está perguntando, professor, tem alguma chance de essas graduações específicas ficar fora do edital? Olha, enquanto não houver o edital, qualquer coisa pode eventualmente acontecer, mas eu acho que não vai acontecer. Por quê? Porque o cargo é novo. Essas 95, na verdade, são 150 cargos vagos lá. Como é que está sendo ocupado? Está sendo ocupado com servidores cedidos de outras carreiras, especialmente dos auditores fiscais do Estado. Então, atualmente a CGE funciona com servidores cedidos. Então, você precisa corrigir essa situação, né, e trazer servidores da própria carreira de controle. Esse projeto foi encaminhado pelo governador faz 2 anos, né, e foi aprovado ano passado. Então, esse projeto é um projeto recente, então já existe todo um trabalho dessa necessidade dessas formações. Então, é muito pouco provável que você olhe, você encaminhe um projeto pedindo essas formações e depois não faça a contratação dentro dessas formações. E todas elas são necessárias para um órgão de controle. Então, por isso, que é importante, é que eu acredito que nós teremos sim todas as formações e eu estaria estudando. Pode ser, professor, pô, saiu o edital, não tem a minha formação. Beleza, pode acontecer. Agora, o que não pode é sair o edital com a sua habilitação e você não estar pronto para essa prova. Aí você, meu Deus, se eu tivesse estudado lá atrás, se eu tivesse ouvido o professor Herbert, aí depois não tem mais o que você fazer, tá? Pessoal, então agora nós vamos para o quadro para tocar rapidamente aqui então as informações sobre o concurso da Controladoria Geral de Santa Catarina. Então, a FGV oficializada como banca organizadora. Então, o status do concurso é banca definida. Tá? Quando a gente fala de concurso, só para vocês entenderem o que isso aqui quer dizer, tá? Basicamente, o concurso ele começa assim, ó. Começa com rumores. Estão falando no concurso tal. Depois dos rumores, vem a autorização. Já passamos dessa fase aqui, tá? Autorização. Ok. Depois da autorização, normalmente você constitui, junto com a autorização, você já constitui a comissão organizadora. Então, isso aqui já foi também. Aí, definição da banca. Definição da banca é o que nós temos agora. Esse é o momento que nós estamos aqui. Próximo passo, edital. Tá? Então, nós já estamos aqui na iminência do edital. Literalmente, o edital, a partir de agora, pode sair a qualquer momento, tá? Claro que depois eu vou esclarecer melhor isso para vocês, mas teoricamente, o edital nada impede que o edital saia, por exemplo, nos próximos minutos, enquanto eu estou ao vivo aqui falando com vocês. Não quero causar desespero, mas essa é uma realidade, mas não deve acontecer, tá? Então eu acredito que esse edital vai sair em mais ou menos um mês, tá? Então daqui a mais ou menos um mês é que nós devemos ter a publicação do edital da CGE de Santa Catarina, podendo ter alguma variação aí, pouquinho, talvez demorar um pouquinho mais, mas eu acho que um mês é mais ou menos o prazo que deve ser seguido. Previsão 95 vagas com exigência de nível superior em áreas específicas, mais uma vez reforçando aqui as áreas específicas para o cargo de auditor da Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina: administração, ciências contábeis, ciências da computação, direito, economia e engenharia civil. A lei do cargo só fala nível superior com habilitação profissional. Portanto, ela não fala, não exige, não existe previsão de que você tenha que ter algum tipo específico de graduação ou que você tenha que ter habilitação, inscrição em algum conselho. Eu sempre recomendo para os concurseiros, quando possível, principalmente OAB e CFC, que às vezes meio que deixa isso engatilhado, porque às vezes acontece de o edital vir com formação específica. Não vai ser o caso da CGE de Santa Catarina, tá? Isso aqui está resolvido. Estou falando pensando assim no futuro. Às vezes é bom você deixar meio que engatilhado essas habilitações, porque CFC e OAB você não consegue do dia para a noite. Diferente dos outros que são muito mais rápidos, esse você depende de prova e etc e tal. Então, às vezes fica uma dica aqui de ficar para concursos vindouros, não para esse. Para esse agora você foca todos os seus esforços nele, porque mesmo com todos os esforços já é difícil. Mas para o futuro, se houver necessidade, fica com isso na cabeça, porque às vezes pode fazer diferença, tá? Pessoal, vamos lá então. Vamos lá então, colocando os outros detalhes no quadro. Então tá aqui o extrato da dispensa de licitação. Alguns alunos me questionaram se esse valor, que é relativamente baixo, R$ 776.000, se ele poderia indicar a ausência de uma prova subjetiva, ou seja, com uma inscrição com uma fase discursiva no concurso. Eu creio que não, tá? Eu acho bem pouco provável um concurso público a essa altura do campeonato vir sem prova discursiva. Seria literalmente um pecado ele não ter prova discursiva,
porque o que vocês vão fazer é instruir processo. Vocês vão escrever. É muito mais importante hoje em dia uma banca avaliar a sua capacidade de fazer um texto bem escrito do que avaliar a capacidade de resolver questões objetivas. As questões objetivas elas devem funcionar mais como um filtro, né, para avaliar o seu conhecimento de forma mais rápida, mas sem excluir a realização de uma prova discursiva. Mas o valor está baixo? Está mais ou menos baixo. Se a gente pegar lá, se eu não me engano, foi o MPC e o TCE de Santa Catarina, o valor era superior a isso aqui. Do MPC estava na casa de quase R$ 1 milhão. Mas o que, que a dispensa de licitação fala para a gente? Ela fala assim, ó, a receita da referida despesa, contudo, será custeada pelo valor arrecadado a título de inscrição no concurso, não havendo, portanto, ônus para o Estado. Então, parece-me que isso aqui é muito mais um valor de referência. É uma receita estimada para 8.000 inscritos. Tá? Então, foi mais ou menos essa a lógica aqui que eles estão colocando. Mas esse valor vai variar conforme efetivamente o que a banca arrecadar aí na realização do certame. Então, mais ou menos essa ideia. Com isso, nada impede de que o concurso tenha de fato a prova discursiva e eu acho que terá. Pode ser que tenha uma quantidade menor, alguma coisa do tipo. Só que como ela vai compensar na taxa de inscrição, então naturalmente deve ter fase discursiva, pelo menos é a minha aposta que haja de fato a fase discursiva nesse concurso, tá? Aqui, comissão da constituição da comissão, isso aqui já aconteceu foi lá em 20 de junho, nós já estamos chegando agora, já estamos hoje no mês 9, então aqui a gente tem quase 3 meses aí desde a constituição da comissão, tá? Parte da remuneração inicial está em R$ 21.000, basicamente você tem uma progressão de cerca de 12% considerando o zero, né? Não 12 sobre 12, né? Mas basicamente uma evolução de 12% em cada nível da carreira. Então você começa, para você saber quanto você ganha no final da carreira, pega isso aqui, 21 mil, e faz vezes 1,6. Isso aqui dá o final da carreira. Então, vezes 1,12, vezes 1,24, vezes 1,36, vezes 1,48, vezes 1,60, para dar a sua remuneração ao longo do escalonamento, do seu escalonamento na carreira, que vai de 6 classes, da classe 1 até a classe 6. Então, é uma das melhores remunerações do estado de Santa Catarina. Vai bater aí basicamente um pouquinho abaixo, mas tá bem parecido com a própria Cefaz de Santa Catarina. E, galera, vai parecer algo esquisito que eu vou falar. Às vezes o pessoal fica olhando ali dois mil a mais, 2.000 a menos, que hoje é mais do que a remuneração de quase todo mundo. Então, R$ 2.000 em termos brutos hoje, quando a gente olha, é muita coisa. Só que agora vamos pensar do outro lado. Você está falando de uma carreira que vai pagar 21 mil inicial. Final da carreira, 30 e tantos mil reais inicial. Final, desculpa. Entre você ganhar 21 e você ganhar 24, vai dar uma diferença de 3 mil. Nesse nível, já não vai fazer tanta diferença na sua qualidade de vida. Tá? Faz diferença se você não ganhar nada e vai ganhar 2 mil. Se você ganhar 2 mil, vai ganhar 4 mil. Se você ganhar 4 mil, vai ganhar 6 mil. Agora, entre você ganhar 21 e ganhar 23, 21 e ganhar 24, essa diferença já não muda, já não impacta tanto a sua qualidade de vida assim. Por que eu digo isso? Teve um aluno que veio me perguntar sobre se ele deveria tomar posse no TCE de Santa Catarina, porque ele estava aprovado também na CGU. Eu peguei e comentei, cara, depende, qual estado é melhor para você morar? Brasília ou Santa Catarina? Se for Santa Catarina, às vezes uma diferençazinha aqui de R$ 1.000 a mais, 1.000 a menos, nesse nível de remuneração, não é o que vai fazer a sua vida melhor. Às vezes você mora perto da família, uma viagem de avião já deu toda essa diferença aí. Tá? Então, por isso que fica essa consideração, tá? R$ 21.000 está sensacional, é uma das melhores carreiras do Brasil que você vai encontrar, tá? Avançando mais um pouco aqui, também existem os outros benefícios, né? Porque como o sistema é sistema de subsídio, o subsídio ele não vão incidir aqueles adicionais, etc e tal, exceto esses próprios benefícios que já estão descritos aqui, tá? O que eu destaco é a retribuição financeira transitória pelo exercício de função, direção, chefia ou assessoramento, que é bastante comum, tá? Porque todos os demais são direitos constitucionais ou indenizatórios, né? Tipo 13º e férias é constitucional, diária é indenizatório, abono de permanência é só para quem já tem os requisitos para se aposentar, mas esse daqui você pode fazer jus logo em breve na sua carreira, se você for designado para uma função de confiança, por exemplo, você vai receber essa retribuição que não viola o pagamento por subsídio. Então, dá para ter uma remuneração bem melhor.
Fora o auxílio alimentação. Como é poder executivo, o auxílio alimentação não costuma ser tão bom quanto é o do Tribunal de Contas, mas é um bom, mas já é mais alguma coisa, vem como verba indenizatória, não incide imposto de renda, não incide débito previdenciário, então vem basicamente limpo dentro da sua, não da sua conta, né, porque ele vem em cartão, mas é mais uma coisinha aí que ajuda no nosso dia a dia, tá? Aqui só um exemplo de remuneração, óbvio que essa daqui tá meio inflacionada, né? A galera às vezes vai puxar lá, puxa aqui umas folhas de uns pagamentos meio alto, tá? Então eu vou até desconsiderar isso daqui também, mas enfim, como você vai entrar lá no começo da carreira, eu sempre faço mais ou menos o cálculo assim de 70%, tá? Pega 21 mil, multiplica por 0,7, é mais ou menos o que você vai ganhar líquido na sua conta aí no começo da carreira, tá? Então, 21 mil, 0,7 vai dar 14, vai dar 15 mil mais ou menos que você ganha líquido. Podendo ter aqui algumas variações conforme cada uma das situações, que eu acho que está bem excelente, tá bom? Bom, aqui algumas informações sobre a CGE de Santa Catarina e agora eu quero falar efetivamente sobre a escolha da banca FGV. O que eu tenho para trazer para vocês, tá? Vamos lá. Eu vou dividir aqui a nossa análise em dois aspectos: o perfil e o que eu acho que você tem que fazer daqui para frente, tá? Primeiro vamos falar assim da FGV. O que muda agora que você sabe que é FGV? Muita gente já imaginava que pudesse ser FGV, mas ainda tinha gente que estava naquela vibe de poder ser CESP, etc e tal. Mas o que muda daqui para frente, tá? A FGV tem um estilo de cobrança muito diferente do Sebrasp, tá? Muito diferente pelo quê? São questões longas. Prepare que vem só desgraça do que eu vou falar daqui para frente, mas depois eu vou te ajudar um pouquinho. São questões longas, são questões muito mais difíceis do que o CESP, tá? São questões bem mais difíceis do que o CESP. São questões focadas em jurisprudência ou em legislação específica. Então vamos lá. Basicamente, nesses 4 tópicos aqui, eu quase defino o que vai ser FGV daqui para frente para você. Primeiro, questões longas e difíceis. Por que as questões são longas e difíceis? Se você pegar questões, por exemplo, da parte de exatas, raciocínio lógico, matemática financeira, etc e tal, a FGV vai colocar questões que, não que elas sejam absolutamente difíceis de fazer, mas que elas são muito demoradas para você resolver. Você vai pegar uma questão lá que dá para você fazer? Dá, mas você vai demorar 25 minutos fazendo um cálculo, 20 minutos, às vezes 30 minutos fazendo um cálculo. Vai colocando isso que eu estou falando. Ainda sobre as questões difíceis, nós temos a história das questões de português. A questão de português da FGV, ela tem, digamos assim, a sua qualidade em algumas questões, mas, cara, eu vou ser sincero com vocês, alguns professores de português vão querer ficar pé da vida comigo. Tem questão subjetiva. Alguns não, a maioria vai concordar comigo. Tem questões absolutamente subjetivas. Que você vai chegar lá uma hora e vai ter que chutar entre A e B. Isso naturalmente vai acontecer. Ah, professor, isso é um absurdo. Um pouco é, mas não é isso que vai definir se você vai passar ou se você não vai passar. Então, isso faz parte do pacote, tá? Não adianta ficar chorando, se lamentando à toa. Isso você vai conviver, o seu concorrente vai conviver com isso. Então você já vai para a prova sabendo o seguinte: você vai ter lá 10, 15 questões de português. Umas 10 você vai responder ok. Se forem 15, umas 10 você vai responder ok. Umas 5 vão ser aquelas questões de. Algumas têm um jeito, tem um estilo ali que você consegue resolver. Então vai ter ali umas 2 ou 3 que vão ter naquelas são muito difíceis, mas tem uma pegada FGV que você entende a banca resolvendo muitas questões. E você vai ter 2 ou 3 que absolutamente é o que deu. Entendeu? Faz o que dá e ponto final. Só que isso vai ser para todo mundo. Então não vai ser isso que depois o povo vem se lamentando. Ah, se essa prova fosse bem elaborada, eu teria passado. O primeiro colocado vai resolver a mesma prova que você. Então, apesar, quando o fator é comum, ele nivela. Então não se preocupe com isso, não coloque isso como algo que é um absurdo, que isso e aquilo. Cara, isso faz parte do processo, ninguém vai se surpreender com isso. A questão é mal elaborada, ponto final. Inclusive, os avaliadores da FGV tinham que pensar um pouquinho isso, porque às vezes eu acho que eles acham que estão sempre com a razão, e nem sempre eles estão com a razão, né? E tá aí o fato de a gente ter N professores qualificados, não só no estratégico, como em qualquer concorrente, e cada um dá um gabarito diferente, e, e é isso aí.
Mas o que eu quero colocar para vocês é o seguinte: tem questão complexa e tem questão subjetiva. Igual o Diego falou aqui. As questões complexas vão servir para definir os melhores candidatos. As subjetivas todo mundo vai resolver e aí faz parte do processo, tanto para você quanto para qualquer pessoa. Tá? Se você for o primeiro colocado, você vai passar pelo mesmo problema na FGV. Próximo passo aqui ainda falando sobre o perfil, jurisprudência, tá? E jurisprudência aqui é algo diferente. Por que eu digo para vocês que é algo diferente? Quando a gente pega FCC e Sebrasp, FCC em especial, quando traz jurisprudência, a jurisprudência da FCC é aquela jurisprudência consolidada. Súmula vinculante, eventualmente tese de repercussão geral. Quando a gente pega o Sebrasp, 80 a 90% do Sebrasp também é súmula vinculante, súmula e repercussão geral. Às vezes o CESP quer inventar, e aí quando eles querem dificultar, às vezes eles pesam a mão, né? Eles literalmente, no meu ponto de vista, até erram em alguns pontos nesse aspecto. E eles vão trazer uma decisão que seria impossível a gente trabalhar em aula, você estudar em algum momento, porque seria algo muito específico, de muito tempo atrás, e que aí não adianta você ler informativo, isso, aquilo, você dificilmente vai lembrar desse julgado na hora da prova, mas eu novamente nivela para todo mundo. Agora a FGV não, tá? O que a FGV tem de especial? Primeiro, tem a cobrança básica, súmula vinculante, súmula, tese de repercussão geral. Eles já vão a uma camada extra. Lá no STJ eles vão nos temas repetitivos e também na jurisprudência em tese. Tudo isso a gente trabalha em alguns cursos, em alguns momentos aqui no Estratégia, jurisprudência em tese. Então eles já dão uma aprofundada um pouquinho maior. E o segundo ponto é que eles também gostam de cobrar decisões relativamente recentes de jurisprudência tanto do STF quanto do STJ, mesmo que não seja teses, mesmo que não seja tema repetitivo, mesmo que não seja repercussão geral. Então eles vão às vezes numa minúcia. Então a gente tem que abrir um pouquinho mais o nosso guarda-chuva de preparação de jurisprudência para a FGV. Professor, mas agora como é que eu vou dar conta disso? Aí é que vem o ponto. Não adianta você começar pelo final. Não adianta você já sair desesperado lendo jurisprudência, lendo boletim informativo, como às vezes eu vejo aluno aí lendo, tô lendo os boletins informativos aqui, procurando agulha no palheiro. Não adianta você fazer isso agora. Primeiro você precisa ter a base. A base é conhecer os assuntos básicos. Depois você conhece os assuntos básicos, você começa a sobrar tempo, entre aspas, para você fazer leitura de jurisprudência, tá? Então começa pelo básico. Primeiro vence o seu curso em PDF, porque lá no curso em PDF já vai ter muita jurisprudência. E, digamos assim, vai ter 80 a 90% da jurisprudência que cai em prova. Aquele último 10%, ele tem um custo-benefício muito baixo. Às vezes, se você não vai conseguir chegar absolutamente bem na prova, é até melhor você sacrificar umas questões dessa, mas garantir uma boa base, uma base sólida em relação aos demais assuntos. Então, não passe as pernas pelos braços, né? Não enfie a cabeça pelas pernas, sei lá como é que o pessoal fala. Primeiro vença o conteúdo, para depois avançar com a jurisprudência. Concurso público não tem segredo. Concurso público tem dedicação e tempo. Então, você precisa de tempo para vencer os restantes do conteúdo antes de começar a sair estudando. A jurisprudência da FGV é diferente. Até aproveitar a frase do Felipe. Prefiro a FGV, a regra do jogo é mais clara. Tirando o português da FGV, o resto é muito mais objetivo. Por isso, para mim, hoje, né, é a melhor banca organizadora. Gosto também pra caramba da FCC, mas entendo a FGV como a melhor banca organizadora em nível, pelo menos nas questões das minhas matérias de direito administrativo e de controle da administração pública, tá? Por fim, legislação específica, tá? Legislação específica eu vou dividir em dois pontos. Normas atuais, leia-se, normas recentes. Vamos pegar aqui nas minhas matérias, vamos pegar aqui no direito administrativo, tá? Eu já vou até adiantar isso aqui com vocês. Vou colocar 3 normas aqui da minha matéria, mas só para contextualizar com vocês que estarão na sua prova, com certeza. Lei 14.133, que é a nova lei de licitações. A lei 14.230, que é a reforma da lei de improbidade. Quando eu digo 14.230, é a reforma da lei 8429, da lei de improbidade administrativa. E a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD.
Eles sempre cobram essas 3 normas aqui em basicamente qualquer concurso. Se elas estiverem no edital, você vai ter questões dessas 3 aqui com certeza. É uma tendência, é isso que a FGV costuma fazer nos seus concursos, que a gente tem observado. O que seria a legislação específica? A legislação específica seriam aqueles regulamentos barra normas pouco cobradas. Como assim? Foi lá, está no seu edital, vou pegar o exemplo do que aconteceu na CGU. Decreto 8777 trata da política de dados abertos no Poder Executivo Federal. Nunca tinha visto esse negócio cair em prova. A FGV cobrou. Lei de conflito de interesse, acho que é 3.813 ou 12.813. Tinha visto isso cair 2 ou 3 vezes em prova. A FGV foi lá e cobrou. Regulamento da Lei de Acesso à Informação. Basicamente nunca caiu em prova. Foi lá a FGV na CGU e cobrou. A prova da CGU foram 14 questões de administrativo, 10 questões de jurisprudência, 4 de legislação. Uma da 1433, uma da Lei de Improbidade, uma da LGPD e a questão da Lei 8777. Acho que deve ter sido 9 e 5, porque teve também uma do regulamento da Lei de Acesso à Informação. Então, essencialmente, esse é o perfil que a gente costuma ver da FGV. Pode chegar no dia da sua prova e mudar, mas é basicamente assim que a FGV costuma trabalhar. Tá? Eu falei para vocês que eu ia dividir essa nossa análise aqui em 2 momentos, né? O segundo momento que eu quero trazer para vocês agora é esse aqui, ó. Professor, e agora? O que eu faço da minha vida agora que eu vou ter que me preparar para esse concurso? Quando eu falo esse e agora, é o seguinte. Primeiro, não adianta, não existe segredo se você não vencer o conteúdo. Tá? O que eu quero dizer com conteúdo? Você precisa ter tempo para estudar. Quando eu falo tempo, galera, hoje em dia tá cheio de gente da modinha, né? Cheio de gente da modinha. A modinha é, não, você tem que levar uma vida equilibrada, os seus chakras têm que estar alinhados, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É bonito, é bem legal. Eu acho que até deve ser bom para a pessoa, principalmente para a saúde da pessoa. Mas se você quer algo diferente, você vai ter que fazer algo diferente. Se você levar a vida aí dos... Eu vou usar, pessoal, desculpa até de forma um pouco pejorativa, eu sei que existem excelentes profissionais na área, mas eu vou usar a forma aqui para simplificar. Se você levar a vida de coach, de life coach, né, que a gente vê por aí, o cara quer que você faça atividade física, sei lá, 400 vezes por semana, que você medite, que você leve uma alimentação saudável, que você visite uma montanha e veja os pássaros cantar, e cadê o que mais? Que você durma 8 a 9 horas por noite, o que mais que eles querem que você faça também? É, que você leia um livro por semana, enfim, querem que você faça todas essas coisas aí, deixa eu só te contar, o teu dia vai continuar tendo 24 horas, você não vai conseguir vencer o conteúdo programático. E aí aqui não é questão só de... Pessoal, aí vem a outra coisa, né? Não, porque mais vale a pena você estudar menos e com qualidade. Aí o cara vem com a balela que funciona para concursos, normalmente com edital curto, tipo um INSS, um concurso de área policial. Para esse até pode funcionar. Um técnico judiciário, para esse até pode funcionar. Mas não vai funcionar para a CGA Santa Catarina, porque não funciona para o TCU, não funciona para a CGU. Qual que é a história? O cara vem na história de estude menos com mais qualidade. Sempre vem esse papo, né, que aparece aí. Aí eu falo 2 coisas. Coisa número um, estudar mais não é sinônimo de perder a qualidade. Tá? Não existe necessariamente essa relação de causa e efeito que o pessoal fala. Quanto mais você estuda, menos qualidade. Não existe isso. Você pode estudar muito mais e com qualidade. É óbvio que isso vai depender de outros fatores. Você, dentro do possível, dormir bem. Quando eu digo que, o professor, então você quer que eu não durma? Não, você vai dormir pelo menos 6 horas por noite. Não vai dormir menos do que 6 horas. Você vai tentar ter qualidade nesse seu sono. Na hora que você deitar, o celular, se possível, nem vai com você para o quarto. Agora começa a dar uma de coach aqui, né? O celular nem vai para o quarto. Você deixa o celular
em algum canto, para você não ficar lá com a cara na tela o tempo todo. Não vai ter televisão no quarto, não vai ter isso. Você tem alguns sacrifícios que você faz para conseguir dormir com qualidade. Então você vai dormir pelo menos 6 horas, mas vai dormir bem. Às vezes o pessoal está dormindo menos de 6 horas, mas é porque deita na cama e está lá mexendo no celular até sei lá que horas. Então tira, mas eu não consigo dormir. Tira esse negócio. Então, ao invés de ler isso, leva um material escrito, leva alguma coisa e vai lendo material de aula e não mexendo no celular à toa por aí. Então, vamos prosseguir aqui para manter o foco. O que eu quero mostrar para vocês é que você precisa de tempo. Tá? E por que precisa de tempo? Porque o edital vai ser longo. Então, às vezes, é melhor você perder um pouquinho a qualidade, ainda que não exista essa relação de causa e efeito que o pessoal fala. Você até perder um pouquinho a qualidade, um pouquinho a retenção de conteúdo que você tem, mas conseguir vencer os conteúdos. Você ter a segurança de ter vencido o seu edital. Nesse tipo de concurso é importante. Então, assim, tenta buscar aí pelo menos umas 4 horas no dia, tá? 4 horas brutas dá 3 horas e 20 a 3 horas e 30 líquidas em termos de estudo. Se você fizer sessões de 45 a 50 minutos, de 45 a 55 minutos a depender da sessão que você colocar. Então 4 horas brutas vai te dar umas 3 horas e meia. Vamos botar assim 3 horas e meia líquidas. Então, tenta buscar pelo menos isso. Se der para buscar mais, é mais importante. Se você conseguir chegar aí na casa das 5 horas líquidas, eu acho que já vai começar a te dar uma segurança maior. Mas eu sei que a maioria não tem como fazer isso. Aí o que você vai fazer? Sábado e daqui para frente, domingo. Você já está no pós-edital. Eu estudei domingo pra caramba na minha época de concurseiro e eu não estou complexado, não estou sofrendo, não isso, não aquilo. Valeu a pena porque eu encurtei meu tempo, passei no concurso público, me livrei dessa vida de concurseiro. Então daqui para frente é sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tentando estudar. Então, se você consegue 3 horas e pouquinho líquidas de segunda a sexta, porque você trabalha 8 horas por dia, sábado e domingo você tenta meter ali umas 5, 6, 7 horas líquidas. Tem gente que consegue até mais, não necessariamente precisa, mas se for o caso até mais. Domingo precisa estudar o dia inteiro? Não, mas eu recomendo que pelo menos o sábado você use o dia inteiro de estudos. E aí o domingo você pode casar com a rotina da sua família. O que, que eu fazia? Eu já era casado. Sábado eu estudava o dia inteiro, minhas 10 horas líquidas, que dá 12 horas brutas, né? Então, assim, professor, isso aí é mentira. Então, tá bom, não precisa acreditar. Eu fazia isso. E o que, que eu fazia no domingo? Acordava antes da minha esposa costumava acordar mais ou menos 8h30, 9 horas no domingo, que ela dormia um pouquinho mais. Eu acordava às 5 horas, estudava das 5 até as 9, a hora que a minha esposa acordava. Eu conseguia com isso 3 horas e tanto líquido, sem comprometer o tempo com a família. Ficava com ela durante o dia, depois pegava no finalzinho da tarde mais uma hora e meia, dava mais uma estudada. Querendo ou não querendo, eu já conseguia 4 a quase 5 horas líquidas no domingo, sem comprometer o meu tempo com a família. É muito importante você, no pré-edital, ter ainda um tempo com a família para conseguir manter a sua saúde mental bem, para você não estafar antes da hora. No pós-edital, aí talvez isso não seja mais tão possível. Mas eu no pré-edital ainda recomendo que você tenha esse tempinho com a família e pode ser feito dessa forma, tá bom? Voltando para o nosso quadro, então, relação conteúdo-tempo. Você precisa de tempo para vencer o conteúdo programático, senão não vai dar tempo, tá? Segundo ponto. A partir de agora, você precisa buscar questões da FGV. Por quê? Para adaptar o seu estilo. Dá para adaptar um pouquinho o seu estilo. Até nós, professores, às vezes nós estamos muito habituados com o estilo CESP de cobrança na área de controle. O curso de controle, por exemplo, foi lá atrás montado todo em cima do CESP. E às vezes a gente tem que dar uma girada de chave. Até eu, como professor, tenho que fazer isso. E eu faço a minha responsabilização dessa forma. Mas você também tem que fazer. Por quê? Vou contar um exemplo para vocês, tá? Eu estudava uma vez CESP em Administração Financeira Orçamentária. Pegava lá aquela aula de, para quem já leu o PDF vai ver bem o que eu estou falando. Pegava a aula lá do Sérgio Mendes de princípios de AFO e fazia 98, 99%. Se não 100, às vezes. Não errava nada do CESP. Aí certo dia fui pegar uma bateria de questões da FGV porque existia a tendência de mudar a banca lá. Cara, resolvi lá, meu percentual caiu para 50, 60%. Pô, quer dizer que eu não sei a matéria? Não, eu sei. Eu sabia a matéria. Mas como eu me habituei, eu esperava um assunto, que era o que era cobrado pelo CESP, você dá foco, dá atenção naquele assunto.
e de repente o assunto muda bastante, o estilo, o perfil muda muito, e o seu desempenho cai no primeiro momento. Isso é um susto que todo mundo vai levar, um desempenho que vai cair absurdamente. Aí você faz uma bateria de questões, adapta o conteúdo, altera as suas revisões, aquilo que era importante do CESP deixa de ser importante, você passa a incluir o que é importante da FGV, que você vai identificar nisso, consolida essas informações, adapta tanto as suas marcações, quem faz eventuais resumos, adapta os seus resumos, e você vai ver que rapidamente você vai evoluir novamente e vai chegar no nível mais alto. Mas o nível de desempenho CESP você não vai alcançar na FGV. Primeira colocada do TCU, 76%. Primeira colocada, né? Que é uma mulher sensacional, foi a Nasli. Nota de corte do TCU para ter redação corrigida, 54, 55 pontos, a depender da situação, 54, 55% para ir para a fase discursiva. Teve gente que fez 60 e poucos por cento na objetiva e tirou um notão na discursiva, saiu lá de 80, 70 a classificação para segundo, terceiro, quarto, quinto colocado, a depender do contexto. Então o que você precisa é uma prova objetiva muito boa, mas a prova objetiva muito boa da FGV pode estar na casa dos 60 e poucos por cento. E não necessariamente lá no nível de 90, 95 você vê em outras bancas. É claro que na preparação, como você já sabe, os assuntos já caíram, já foram cobrados, os cursos são preparados para isso, é ideal que o seu desempenho fique acima desse percentual, porque o da prova vai ser mais baixo. Então você sempre tem que ter isso. Sempre você vai ter uma queda de desempenho prévia em relação à prova de 5 a 10%. O que você faz no dia a dia vai ser 5%, talvez até 10% mais baixo no dia da prova, naturalmente. Por quê? Porque a prova vem com novidade. A gente não tem como saber o que o avaliador nunca cobrou. Então a prova vem com novidade, naturalmente acaba caindo um pouquinho o desempenho, tá? Prosseguindo aqui. Então, além de fazer essa adaptação para as questões da FGV, o próximo passo aqui é você aprender, começar do geral para o específico. O que eu quero dizer com isso aqui? Você começa com teoria, você começa a fazer questões só daquela sua matéria, etc e tal, e você começa a especializar a resolução de provas. Quer dizer, então, que primeiro você vai ter teoria. Quando eu digo teoria, não é só estudar a teoria. Você estuda a teoria lendo PDF ou vendo uma videoaula, você tem a teoria barra a resolução de questões já junto. Então, é a base. Quando eu chamo de teoria aqui, eu estou me referindo à sua fonte de conteúdo, tá? Então, sempre você vai começar com isso aqui, a sua fonte de conteúdo. Depois de um tempo, você vai ter muitas questões, mais as suas revisões, questões da FGV, etc. A maioria já estarão no PDF, a maioria já estará no PDF, tá? Se for o caso, depois que você vencer o PDF, você busca mais questões em site de questões. Mas primeiro é do PDF. Cara, só essa semana, o que a gente acrescentou aí nos meus cursos em PDFs da FGV, cara, não sei quantas questões. Só ontem, eu revisei aí umas 25 questões. Hoje eu devo fazer mais umas 20, 25. E questão da FGV, né? Você sabe 25? Cada questão é uma página e meia, meu filho. Então é muita coisa que a gente está acrescentando nos materiais, tá? Então, resolução de muitas questões você vai ter que fazer aí da FGV. E aqui primeiro o PDF. Só depois que acabar o PDF, somente depois que acabar o PDF, você vai para sistema de questões. Começa com o PDF, depois o sistema. Fica lá o aluno falando, pô, será? Eu estou fazendo aqui questão do sistema. Você já fez as do PDF? Primeiro faz as do PDF, depois vai para o sistema de questões. Aí tem aluno que vive pedindo para a gente simulados. Professor, tem como fazer simulado? Galera, para que você vai fazer simulado antes de esgotar as questões que você tem disponível? Enquanto você não resolver as questões de 22, 21, 20, 19, 18 talvez, não precisa ir tão mais longe, 19, 22 da FGV, não tem por que ir para outras fontes. E esse simulado, ele tem que ser um simulado para simular o ambiente de prova. Então, se você for fazer simulado, é simulado completo. Completo é o seguinte, ou quase, né? Quando eu falo de simulado completo, é você pegar um simulado em que você vai ter várias matérias e você vai
simular o ambiente de prova. O que é simular o ambiente de prova? Eu vou pegar ela, não vai ser no computador, porque até aqui você está fazendo quase tudo no computador, no iPad, no isso, naquilo. Agora você vai imprimir, você vai pegar a caneta, você vai para um lugar fora do seu ambiente, pode ser uma biblioteca. Lá na biblioteca você vai resolver a prova inteira, vai cronometrar, vai definir tempo, vai definir quando que você vai no banheiro, o que que você vai comer, tudo é simular. Daqui até a prova eu recomendo que você faça cerca de 2 simulados gerais, se der 3. Nesses simulados gerais você vai treinar hora de acordar, o que você vai comer, deslocamento para o local de prova, tempo para ir no banheiro, até isso se cronometra, tratando-se da FGV, que o tempo vai ser primordial. Tudo, tudo você vai analisar. Por quê? Porque agora a gente quer tirar o fator surpresa. No dia da prova, essas coisas que sempre acontecem não podem te surpreender. Você já está preparado para esse estilo de prova. Então você tem que chegar lá já tendo vivenciado isso. Tem coisas que não tem como a gente simular. O estresse da prova, a ansiedade da prova, esse absolutamente não tem como a gente evitar de acontecer. Tá? Mas tem como a gente, pelo menos, simular, dentro do possível, essas condições que são corriqueiras. Né? Condições logísticas e fisiológicas, vamos dizer assim. Isso tudo tem como a gente simular já no dia. E é primordial o foco nisso aqui, ó, que eu quero colocar. Aqui eu já não tenho mais nem espaço no meu quadro. Mas eu vou colocar aqui para vocês, tá? Eu já estou partindo para o final. Sei que vocês já estão querendo aí estudar. A última coisa que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte. São agora os 3 últimos eixos para a prova. 3 últimas informações aqui finais. Você pode anotar isso aqui e lá depois do concurso público você vem me cobrar, tá? O que eu quero que você veja aqui? 3 coisas. 1. Não vai dar tempo. Professor, como assim não vai dar tempo? Você quer dizer que não é para eu estudar para esse concurso? Não, não é de estudar para o concurso. Eu estou falando da prova. No dia da prova, não vai dar tempo de resolver todas as questões da FGV. Não tem coisa que me irrita mais no pós-prova aluno ficar reclamando que a prova foi mal dimensionada pela FGV e que não deu tempo de resolver todas as questões. Aí o avaliador da FGV deve estar lá rindo, que se estraga. KKKKK. Ele acha que eu não sei o que eu estou fazendo. Ele acha que eu já não tenho experiência suficiente para elaborar uma questão de prova. A FGV vai fazer uma prova que você não vai conseguir resolver todas as questões. Ponto. Ela sabe disso e ela está fazendo isso propositalmente. O concurseiro do alto nível, ele chega na prova da FGV sabendo, eu não vou conseguir resolver todas as questões. O que eu vou fazer? Eu serei eficiente. O que isso quer dizer? Você resolve as questões mais fáceis e você deixa as questões difíceis e que demoram muito para o final. O que isso quer dizer? Teve questão de matemática financeira no TCU que não é que estava difícil. Ela em si era, entre aspas, fácil, mas ela demorava 20 a 25 minutos para resolver. O cara fez um cálculo. Se eu gastar a média que eu tenho para cada questão é inferior a 5 minutos. Eu não vou gastar 25 nessa questão. Eu vou ter que chutar naturalmente algumas questões. Qual questão que eu vou chutar? Aquela que eu consigo resolver com calma em 5 minutos? Ou aquela que eu preciso de 25? Se você quiser resolver a de 25, você vai ter que chutar 5 depois. Se você fizer a de 5, você vai ter que chutar uma depois. Então é uma questão lógica. Não vai dar tempo de resolver toda a prova, você já se prepara para isso. Quando você for fazer simulados e outras coisas, você já faz essa logística. Português e questões de cálculo ficam para o final. No começo você resolve as questões normalmente mais tranquilas e você tem um domínio melhor. Segundo ponto. Tá? O segundo ponto é você não saberá tudo. Digo mais, tá? Eu vou até mais além. No meu material, no material de qualquer pessoa, não adianta.
você não terá todo o conteúdo da sua prova nos materiais que você vai estudar. Meu Deus, professor, isso é uma falha? Não, não é uma falha. É impossível você prever o que o avaliador vai cobrar. O avaliador vai inovar em alguns assuntos. E se a gente quiser, o conhecimento ele é ilimitado. Professor, vamos montar um curso que tenha tudo que pode cair na prova. Então começa a estudar quando você tiver um mês de vida, ou quando você estiver na barriga da sua mãe e ainda assim não vai dar tempo de estudar tudo. Então você vai se deparar ali com uns 5 a 10% da prova que você não tem em nenhum lugar, e você vai se deparar com 15 a 20% da prova que até estava em algum lugar, mas talvez no momento você não lembre. Então é natural você não saber tudo durante a prova. Então não se desespere com isso. Você já vai preparado para isso. Isso vai acontecer. Então não se desespere. E por fim, o último ponto que eu quero colocar para vocês é aqui, ó. Controle a sua emoção. Tenha inteligência emocional. Controle a sua ansiedade. Por que eu estou colocando esse último fator aqui para vocês? Porque no dia da prova, eu vou contar uma história bem engraçada que aconteceu no TCU, tá? É no TCU ou na CGU. Reza a lenda, a gente não sabe se isso é uma história real ou se isso é só um folclore. Mas todo mundo, qualquer um que está em grupo de aprovados do TCU, se você conversar com qualquer aluno que fez o TCU, eles vão falar sobre isso pra gente, tá? Reza a lenda que em uma das salas, uma aluna pegou aquela prova. Gente, a prova do TCU estava difícil demais. Foi a prova mais difícil dos últimos tempos, tá? E o que foi que aconteceu? A pessoa pegou a prova, ela começou a olhar, não consigo resolver, não consigo resolver, não consigo resolver. Reza a lenda que ela jogou a prova do lado, saiu da cadeira, pisou em cima da prova, rasgou a prova, entregou para o avaliador e saiu xingando todo mundo. Cara, eu não sei se isso é verdade, né? Mas sendo ou não sendo, a história é engraçada pra caramba. E ela é uma reflexão sobre o que pode acontecer na sua prova. Agora deixa eu ir um pouquinho mais além. Nos últimos meses, eu entrevistei a primeira colocada do TCU, entrevistei o segundo colocado do TCU, entrevistei o terceiro colocado do TCU. Tive alunos da minha mentoria que passaram nas primeiras posições do TCU, né? Vários aprovados dentro das vagas. Conversei com eles, entrevistei alguns deles. Conversei, né? Não entrevistei, mas conversei com o primeiro colocado da CGU, conversei com toda essa galera. Todos eles me falaram que durante a prova eles começaram a pensar: não vai dar para mim, devia ter estudado para outro concurso, porque quem estudou para a CGU pensou, eu devia ter estudado para o TCU, quem estudou para o TCU pensou, eu devia ter estudado para a CGU. Ficou todo mundo naquela, meu Deus, não vai dar, eu vou reprovar. Saiu da prova, ligou pro namorado, namorada, esposo, marido, filho, filha, mãe, pai, ligou para alguém e falou o seguinte, ó, cara, não vai dar. Vou continuar a estudar, vamos ter que, essa daí não vai dar pra gente não. Alguns desses que falaram que não vai dar foram o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado e assim sucessivamente. O que eu quero mostrar para vocês é que é o seguinte, a prova será naturalmente muito difícil, mas você não pode perder a esperança durante a prova. Porque você vai começar a se deparar com uma série de questões que você não consegue resolver, e aí você vai começar a pensar, meu Deus, não vai dar. Só que o cara que está na carteira ao lado, fazendo a prova, pode estar mais desesperado do que você. O do outro lado, mais ainda. A última história que eu vou contar é que quando eu fiz o terceiro do Espírito Santo, eu vim de uma reprovação, né? Todo concurseiro ele acumula reprovações até a sua aprovação. Às vezes o pessoal não consegue perceber isso. Acha que chega lá, é tudo lindo, você chega e passa. Então, você acumula insucessos até o primeiro sucesso. E você fica marcado pelo sucesso e não por aquilo que você reprovou. Então, se você vai até o final e o final é a aprovação, você só vai ser lembrado pela aprovação. Estava esse final de semana, entrevista lá no evento dos aprovados da TCU, do TCU, da CGU e da Alesp. Ninguém lembra desse pessoal pelas suas reprovações. Todo mundo estava lá comemorando a aprovação deles. Vai ser a mesma coisa com você. E o que acontece? Quando eu estava na minha prova do T7 do terceiro Espírito Santo, eu vim de uma reprovação bastante dolorosa. Passei nas primeiras posições no TCDF e reprovei na discursiva.
Cara, quando eu cheguei para fazer o TCE do Espírito Santo, foram 2 dias de prova. No primeiro dia eu sabia que eu estava muito bem, eu sabia que eu tinha estudado demais, eu sabia que dificilmente alguém naquele lugar tinha estudado mais do que eu. Se tivesse, beleza, tudo bem, mas eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu não tinha controle para fazer mais do que eu fiz quando cheguei na prova do TCE do Espírito Santo. Eu dei o meu máximo e sabia que ali era o meu limite. Eu realmente estava preparado dentro de todas as minhas condições. No primeiro dia eu fiz uma excelente prova. No segundo dia, que era discursiva, eu me deparei com uma questão que eu não sabia a resposta. Eu já contei essa história em outras oportunidades, inclusive era um tema que por um acaso eu quase li, mas aí eu já teria que ficar mais longo aqui na história, iria alongar demais. Eu quase li aquele assunto, mas por um acaso eu não li. E aí eu não sabia a resposta daquele tema. Começou a me bater um pequeno desespero, no primeiro momento do tipo, cara, e agora? Vou reprovar na discursiva de novo? Eu vou estar de novo nas primeiras posições e vou mais uma vez reprovar na discursiva? Cara, eu parei, respirei e comecei a pensar, pô, eu estudei pra caramba, cara. Se eu não sei esse negócio aqui, dificilmente alguém nessa sala sabe. Talvez um ou outro vai saber. Mas eu preciso, eram 5 vagas. Então, eu estava tão bem preparado que eu parei e pensei, pô, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. 2, se eu não sei, basicamente ninguém aqui vai saber. Dentro dessa lógica, não que, obviamente, a gente não está querendo ser prepotente aqui de achar que o outro não vai se preparar mais do que você, mas o que eu quero mostrar é, estava todo mundo no mesmo barco. Essa que era a lógica que eu queria trazer naquele momento. E o que eu fiz? Respirei, me tranquilizei, por aí fiz a prova. A nota foi bem baixa dessa discursiva, porque ninguém sabia o tema, mas por uma grande coincidência, eu contei isso no final de semana, foi a nota mais alta naquela discursiva. E ninguém sabia aquele tema. Então, eu mesmo sem dominar o assunto, eu consegui fazer o que deu para fazer. Então, é isso que você tem que ter. Não entregue durante a prova. Vá até o final. Acredite. Então, tenha esse tripé. Não vai dar tempo. Você não saberá tudo. E como consequência desses dois, controle as suas emoções, tenha inteligência emocional, controle a sua ansiedade. Se prepare para isso. Esse tripé aqui vai ser fundamental. A estratégia de prova no TCU e na CGU foram tão importantes quanto o nível de conhecimento. Mesmo a pessoa sendo muito bem preparada, se ela não adotou uma boa estratégia de prova e se ela não controlou isso aqui, ó, ela acabou ficando pelo caminho. Por outro lado, teve pessoas que não estavam tão bem preparadas como outros, mas que souberam controlar as suas emoções e tiveram uma melhor estratégia de prova e, consequentemente, obtiveram a aprovação. Então, esse será um fator decisivo na FGV. Pessoal, com isso, só vou colocar aqui rapidamente, né, a nossa experiência de aprovados aqui. Tanto na CGE do Ceará, né, a Carla passou, o Samuel passou também na CGE do Ceará, os cargos de auditor de controle interno. Nós temos aí um percentual que eu não sei nem qual que é na CGU, mas deve estar lá na casa dos 80% de aprovados. Estava nesse final de semana entrevistando. Olha aí, o Possat está aí, ó. Possatzão. Possat 20 horas tem a análise estatística. Se você não segue o Possat, segue aí o canal Contabilizando. Procura o Gilmar Possati no Instagram e no Telegram, porque o Possati, não só para o pessoal de contabilidade, mas principalmente para o pessoal de contabilidade, mas para as outras áreas também, será um pilar na sua aprovação. Então segue o Possati, segue também, nós temos vários outros professores, eu não gosto de sair dizendo o nome, porque às vezes a gente esquece aqui no calor do combate, mas tem que seguir lá o Guilherme Santana, tem que seguir o pessoal de todas as matérias, você tem que ter o seu professor de referência para conseguir seguir, porque eles vão ser fundamentais na sua jornada. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu vou esquecer de alguém e aí vai ficar chato os demais professores. Então nós estávamos, eu e o Possati estávamos nesse final de semana aí com os aprovados do TCU e da CGU. O TCU foram mais de 80% dos aprovados dentro das vagas, fora os demais candidatos. E assim sucessivamente. Então, cara, esse vai ser um concurso muito importante. É a melhor oportunidade escondida, e não tão escondida, mas escondida que nós vamos ter aí em 2022/23. E faz parte você acreditar, tá? Difícil será. Absolutamente não será fácil. Você vai ter muito esforço aí nessa jornada. Mas acredite em você, estude com muita força de vontade que a aprovação vem sim.
Por sinal, pessoal, estratégia campeão em aprovações, então deixa eu só contar uma coisa para vocês. Até o dia 8 de setembro, estamos falando aqui de uma semana, nós vamos estar aqui com um valor promocional. Tá? Nos pacotes, né, 12 vezes. Aqui estão os valores de referência para você pegar, conforme a área, né, que você vai prestar o concurso da CGE de Santa Catarina. Aqui você tem todos os pacotes, nós já estamos com os pacotes lançados para todas as áreas, mas eu recomendo sempre a assinatura, tá? Porque se você, a assinatura permite você ter uma flexibilidade maior, o preço está bem bacana, com tudo que é entregue. Às vezes eu vejo pessoas falando, pô, professor, tá caro. Ah, meu filho, deixa eu te falar. Quando a gente está aí no mercado, você tem algumas fórmulas de quanto que você tem de retorno de capital, né? Tem até aquelas taxas, né, de taxa de retorno de capital investido, etc e tal, que você faz aí. Vai lá ver quanto que no mercado você considera um bom investimento. Quanto tempo que você precisa recuperar esse investimento? São muitos, muitos meses, muitos anos, né, para você recuperar. Todo o valor que você investe aqui, basicamente, você paga várias vezes ele na sua primeira remuneração, no seu primeiro subsídio. Só para a gente ter como referência aqui, a gente está falando de um subsídio de 21 mil inicial, né? Fora os outros benefícios. A assinatura básica de um ano, ela está saindo por 1.078 se você fizer no boleto ou Pix. Se você parcelar é 12 vezes de R$ 99,90. A de 2 anos você paga um, tá? Porque aqui são 12 vezes. Você paga um ano, mas acessa dois. 12 de R$ 149,90 ou R$ 1.618,92 no Pix ou no boleto. E você tem uma série de benefícios, né? Para você acessar, fora o acesso ao sistema de questões, estratégia cast e muito mais. Na assinatura Premium, a assinatura Premium ela tem algumas vantagens, porque você vai ter também as trilhas e os passos estratégicos, que eu acho que são ferramentas importantes. Então, por isso que eu recomendo que você faça a Premium de 1 ou de 2 anos, conforme o caso, que elas são assinaturas melhores, assim. Não que a básica, o nome é errado, o pessoal tá errado com esse nome, porque ela não tem nada de básica, ela tem muito conteúdo. Até a Débora falando aí que a assinatura é espetacular. Você ainda tem aqueles 30 dias de garantias. Aqui está o que tem. Basicamente a diferença das duas assinaturas é isso aqui. Mas a básica é bem completinha, mas a Premium tem algumas ferramentas interessantes também, tá? Enfim, torne-se assinante do Estratégia Concursos. Eu tenho certeza absoluta que o Estratégia vai te ajudar nessa jornada. Qualquer dúvida, entre em contato com os nossos canais de atendimento que nós vamos ter o prazer de ajudá-lo. E está aqui as minhas redes sociais, tanto a de controle, apesar de ser controle externo, ele também é para o controle interno. Tá? Então você pode ir lá tanto no Instagram quanto no Telegram, /controle externo, e no Instagram, no YouTube e no Telegram, /Prof. Herbert Almeida. Essas são as minhas redes sociais. Vou ter o prazer de tê-lo como meu seguidor para ajudá-lo nessa jornada, tá bom? A Marcela está falando que tem assinatura premium e tem o Bruno Bezerra. Bruno Bezerra é um cara sensacional, espetacular também para ajudar. Que legal, Marcela. Galerinha, é isso que eu quis trazer para vocês. O webinar ficou até mais longo do que o tradicional, mas é que a gente fez um momento coach aqui, né? Um momento orientação para facilitar um pouco a jornada de vocês, porque a FGV vai ser uma banca que vem com a pegada mais forte. Mas vamos estudar, vamos batalhar. Logo, logo você vai conseguir a sua aprovação, certo? Grande abraço para todos vocês. Vou dizer o seguinte, vamos colocar aqui para a gente encerrar a nossa live, tá? Espero que vocês me vejam muito ao longo dessa jornada de preparação, junto com o Sati, com todos os demais professores de estratégia. Estaremos aqui em diversos eventos da CGE de Santa Catarina. Mas, acima de tudo, eu espero conhecê-lo efetivamente lá, quem sabe, ou no jantar dos aprovados aqui no Estratégia, ou ainda no baile dos aprovados, lá para o baile dos primeiros colocados do Estratégia Concurso, tá bom? Rodrigo, nós vamos atualizar os PDFs com as questões da FGV, sim. Tem um prazinho aí que eu peço para você de mais ou menos uma semana, que é o prazo de a gente reorganizar todos os cursos. Alguns professores vão comentar mais questões, postar tudo, mas em mais ou menos uma semana tudo vai estar atualizado para vocês, tá certo? Grande abraço para... tem uma coisa que eu não respondi aqui. Quando que deve sair esse edital e quando que deve ser a prova? Umas duas coisas. Eu acredito que esse edital sai em até 4 semanas, mais ou menos o prazo normal que a FGV trabalha. Então, nós devemos ter aí em até 4 semanas o edital. Pode dar uma variada, normal.
E aí, quando que seria a prova? Galera, basicamente não tem data para fazer prova esse ano. Se a gente for parar para pegar, a FGV está pegando todos os grandes concursos. Ela deve ter uma capacidade boa de estrutura, porque ela está pegando tudo isso e ela tem que dar conta. Então, ela deve ter uma logística boa para isso, tá? A FGV pegar mais de uma prova no mesmo final de semana não é impeditivo. Ela já pegou OAB e concurso grande no mesmo final de semana. A OAB é gigantesco. Tem prova em basicamente todo o Brasil. Então, eles têm logística para isso. Mas, analisando aqui também tudo que deve acontecer, eu acho que essa prova vai ficar para o ano que vem, tá? Porque basicamente não deve ter mais data. Tem concursos que estão mais adiantados, tipo TCE Espírito Santo, Receita Federal. Estão na frente aí numa fila de possíveis datas. Então, por isso eu acredito que essa prova deva ficar para janeiro do ano que vem, barra fevereiro. Tá? É mais ou menos o que eu acredito. Mas eu posso errar, posso estar absolutamente errado. Essa prova pode acontecer muito antes. Tenta montar um plano de ataque para você estar mais ou menos em condições de fazer essa prova até dezembro. Seria um plano de ataque. E aí tudo que vier depois é lucro. Se você ganhar mais 1, 2 meses, é lucro. Mas tenta partir num plano de ataque para estar em condições dessa prova até dezembro desse ano, tá bom? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.